Neemias, capítulo 7. Lista dos repatriados a Jerusalém. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados porteiros responsáveis, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Nomeei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar a tranca, as portas, antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela e as casas ainda não tinham sido totalmente construídas. Então, meu Deus colocou no meu coração que se eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: então são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naanã, Mani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esse é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paite-Moabe, por meio da linhagem de Jasua-Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatoi, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 668. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azagade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2077, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, que também eram conhecidos pelo nome de Isquiá, Ezequias, 95, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 328, os filhos de Arif, 112, os filhos de Beão, 95, os filhos de Belém, de Netofá, 188, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Bet-Asmavet, 42, os filhos de Kiriat Jearim, de Sefira, de Bereirote, 743, os filhos de Ramá e Geba, 621, os filhos de Micmais, 22, os filhos de Betel, Ai, 123, os filhos de Micmais, 122, os filhos de Betel e Ai, 123, os filhos de outro Nebo, 52, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Adide e de Onos, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 963, os filhos de Imer, 1.502, os filhos de Passur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua, por intermédio de Gadmiel, da linhagem de Odevá, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acub, Atita, Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, os filhos de Queróis, Saí, Pandom, os filhos de Labana, Agaba, Massalmai, os filhos de Anã, Gideel, Gaar, os filhos de Recaías, Ranzim, Necoda, os filhos de Gazal, Uzapa, Zéia, Bezai, Meuni, Nefuzim, Babquebubuque, Acufa, Arru, Baslite, Meida, Arza, Barco, Cícera, Tamar, Nessas e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Périda, Jaala, Darcon, Gideel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azerbaim e Amon, os servos dos templos, os filhos dos servos de Salomão, 392, os que chegavam da cidade de Tel-Melaque, Tel-Archava, Queruv, Adoni e Mer. No entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre os grupos dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamada por esse nome. Esses procuraram os seus registros entre os que estavam escritos
nos documentos genealógicos, mas não os conseguiam encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. A soma total dos registrados de toda essa congregação junta somava 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, e os seus mulos 245, os seus camelos 435, e os seus jumentos 6.720. Contribuições financeiras de todos. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, algum dentre os povos, os netinins e todo Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Neemias, capítulo 8. Esdras lê a Torá com todo o povo. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Também Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maassés, Calita, Azarias, Josazabe, Anã, Pelaías e os levitas explicaram ao povo a lei, e o povo estava de pé no seu lugar. Assim leram o livro da lei de Deus distintamente e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, para enviar porções e para fazer grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que lhe foram referidas. A festa da tenda ou tabernáculo. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinar as palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês.
e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia, e houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança.